Primeira questão, que nem o deputado Zé Mário disse, se nós nos orgulhamos tanto de termos um agro tão pujante, é porque foram anos de crédito, de assistência, de pesquisa, apoio à armazenagem, talvez não no padrão necessário, mas foi muito bem colocado aqui pelo setor. Então, a primeira questão que eu quero falar aqui é o reconhecimento de tudo que foi feito, diferentes governos, tudo que foi feito para chegarmos na condição que nós estamos hoje aqui. Porque isso são anos, e de fato muitas políticas públicas foram trabalhadas, muitos recursos foram colocados para que se pudesse chegar nesse estágio, na verdade, de um verdadeiro sistema montado de crédito, de assistência técnica, de pesquisa, que pode talvez não estar tão interligado como nós desejamos, e que perpassasse, inclusive, o tema para maior agregação. E isso é um destaque que eu quero fazer, além de valorizar o histórico de um sistema, porque quando a gente apresenta uma coisa nova, ela não pode ser substituível ou quebrar o sistema existente. Hoje nós temos universalização de crédito, nós temos no país inteiro, independente do estado, em qualquer lugar que a pessoa possa pegar, ela tem um agente ou do Banco do Brasil, ou o BNDES, como foi muito bem colocado aqui, através de uma Cressol, ou através de uma Sicredi, ou através de um outro banco, bancos estaduais ou fundos, que operacionalizam e fazem chegar na ponta. Bom, esse sistema, no momento em que nós estamos ampliando as opções de créditos, é disso fundamentalmente que trata a MP, para outros bancos e outros agentes poderem participar de oferta de crédito e para facilitar esse crédito, nós temos o sistema de afetação, por exemplo, que foi debatido na sessão anterior de patrimônio de afetação, que para dar garantias mais reais, objetivas, facilitadas, a minha preocupação, aí eu quero fazer o primeiro registro meu, o reconhecimento. Então, é um sistema criado, mas ele não pode afetar, pelo menos que tu amplie a oportunidade, tu não pode inibir ou dificultar outro sistema existente. Essa é uma preocupação. Eu quero deixar isso muito bem registrado aqui, porque a ampliação que nós estamos fazendo, ela não pode ser concentradora. A ampliação não pode ser concentradora. E aqui me preocupa, porque nós podemos, por exemplo, ampliar créditos, mas para menos pessoas operacionalizar. E nós precisamos manter ou ampliar a quantidade de pessoas. Este ano, por exemplo, pelo fato de nós termos não tido um plano safra da agricultura familiar, que esse foi um problema, nós temos menos pessoas pegando crédito. Esse é um problema. Eu não quero menos pessoas, eu não quero concentrando, eu quero desconcentrando, ampliando e desconcentrando. Esse é um fenômeno importante que nós temos que observar, porque nós podemos talvez ter, e todo o processo da agricultura hoje, ele está aumentando a quantidade de produção, mas na mão de menos gente. O leite é o dado mais clássico que nós temos hoje. A sinocultura, eu não estou nem falando do meu tempo que eu ajudava a tratar as porcas e as vacas e o sistema na propriedade familiar, onde não tinha agricultor do sul, por exemplo, não tinha, que não tivesse produção de suíno na agricultura. Todos tinham. Hoje, aí nós tínhamos 7, 10, 15, 20 porcas criadeiras. Hoje tu tem um sistema integrado, onde são milhares, mas na mão de poucos. Tem município onde tem 2 integrados. Tem município que tem 3. Tem município que tem 15. Mas tem mais produção de suínos no município do que com 200, com 300, com 400. Só que isso é um tema que concentrou, criou problema ambiental, a renda está concentrada, mas não na mão do produtor. Necessariamente esse produtor, Zé Mário, que nem o senhor falou, não é o que fica com a maior renda. A maior renda, foge na mão dele. Vai com quem vende o insumo, quem vai industrializar e tal. Então, eu estou refletindo isso para nós não destruirmos um sistema que nós temos hoje de universalização de crédito em todos os lugares. Nós temos que reforçar. Nós não podemos fazer com que esse processo amplie créditos, mas de forma concentrada. Esse é um tema muito importante. Eu quero que o povo fique no campo, porque eu não aguento mais os problemas das cidades que estão cada vez mais desestruturadas, violências e outros temas. É o nosso povo do interior que também vem para a cidade e que não tem. Eu quero que volte ao campo.
Eu quero que volte ao campo. E esse sistema é possível porque hoje há uma volta, há uma valorização no mundo sobre o que é mais orgânico, é mais natural, o que está mais vinculado à natureza, os temas ambientais foram muito bem colocados aqui das preocupações que devem ser feitas. Sobre o tema de emendas, eu dei uma sinalização rápida já para o presidente também, para o Heinz, e quero continuar conversando isso com o Lupião, que com certeza vai estar muito sensível a essa preocupação, de nós termos a oferta de crédito em todos os lugares. Eu estou preocupado um pouco com isso, porque no momento em que eu faço, e tem muitas emendas sobre os leilões, sobre os créditos, enfim, como é que elas vão se localizar, para que de fato em todas as regiões estejam os créditos disponíveis. E segundo lugar, que haja para quem precisa, a equalização do juro. Esta é importante. E hoje ela não está disponível para todos que efetivamente precisam. O cara até tem crédito disponível, mas não na condição que ele precisa. E para isso precisa o crédito disponível subsidiado. E aí, acho que a Contag fez essa observação muito bem feita, nesse caso, que essa é uma preocupação. E aí eu quero passar, e dialogando com as pessoas, eu quero que vocês me compreendam bem, na área urbana, esse tema está muito bem resolvido politicamente, teoricamente. Ninguém aqui vai defender na área urbana que uma micro e pequena empresa tenha o mesmo tratamento de uma grande empresa. Tem lei, inclusive, específica sobre isso. E isso não é contraditório, porque a grande empresa tem suas condições, ela vai ter um juro talvez mais alto do que o micro e pequeno empresário. Está muito tranquilo na área urbana, certo? Até tem um simples, está bem constituída. A sociedade incorpora isso como muito normal. Micro e pequeno empresário tem que ter um apoio especial, ou não? Quem que é contra? O grande, inclusive, defende que o micro e pequeno empresário tem essa compreensão. A minha luta, e eu fui presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, eu quero dizer que na área rural, isto ainda não se superou. E esse é um tema que às vezes é tratado assim, mas a agricultura é toda igual. Bom, o empresariado todo é igual? Não. Vejam bem, eu estou colocando o ponto mais importante do momento desta medida provisória. Porque na área urbana nós incorporamos a ideia, ninguém vai dizer todos os empresários são iguais. Não. Todo mundo vai dizer não, eles têm que ter políticas diferentes e trabalham todos para se desenvolver, para gerar emprego, para crescer. Não é contraditório você localizar a realidade, não posso esconder a realidade. No campo, se debate muito isso ideologicamente. Então a agricultura é toda igual. Não, a agricultura ela é diferente. Como na área urbana tem micro e pequeno empresário, políticas diferenciadas, tem que ter para a área rural. E o fato de nós não termos mais o plano agrícola especial da agricultura familiar, já tem menos crédito para a agricultura familiar. E esses poderão estar sem o subsídio, porque nós vamos talvez, e essa observação é importante, nós estamos dialogando fraternalmente e lealmente, vamos dizer assim, sobre o que cada um pensa, se houver ampliação de subsídios para outros setores, o que não pode, e esse registro eu quero sublinhar com todas as letras aqui, não pode tirar da agricultura familiar. Não pode tirar da agricultura familiar, porque nós não podemos reduzir a quantidade de pessoas que acessam créditos e que produzem comida e que desenvolvem os nossos municípios. Então, nesse sentido, Lupião, acho que a gente tem que conversar e dar essa garantia, e eu estou muito aqui exatamente para trabalhar esse tema. Eu quero, concluindo, minha parte, eu estou estudando na CMO, na Comissão Mista do Orçamento. Então é lá que a gente discute, nos PLNs e tal, os subsídios, os recursos, efetivamente, né, que vêm por parte do governo. Eu já fiz uma emenda outro dia nesse sentido, para que não tirasse numa equalização de subsídio para exatamente cerealistas poderem construir seus armazéns, para que não afetasse recursos de outra área. Veio uma emenda sobre isso, entendeu? Então, porque se tiver, não pode prejudicar outro setor. Acho que isso também é bem compreensível, a gente tem que dialogar sobre isso. E eu concluo dizendo que nós estamos, e esse cuidado nós precisamos ter, que é uma total verticalização que a agricultura não pode caminhar. Quem faz uma integração absoluta do que nós conhecemos tradicionalmente, que é o fumo, que é a ave, que é o suíno, né? Os que estão integrados, nós não temos ainda a integração tão forte no leite, nós não temos ainda a integração nos grãos, mas este caminho aqui pode levar a uma integração rápida nesse setor,
E a integração, ela é o que exatamente? Peguem hoje um integrado. Ele depende de uma empresa para alcançar os insumos, ele tem o vínculo dele direto com a mesma empresa para fazer depois a agregação da renda real, que não fica na mão do produtor, que fica na mesma reunião integradora, na verticalização. A assistência técnica está vinculada a esse integrado. E onde é que nós vamos ter a assistência técnica para aqueles que não estão integrados numa agroindústria? Os orçamentos estão a diminuir ano a ano, nos últimos anos, a assistência técnica. Então, esse é um problema. Então, eu quero dialogar por isso, relator, que a gente precisa manter não uma agricultura só integrada, porque como ontem, no meu município de Santo Cristo, nós tínhamos, vamos lá, são 2.500 propriedades, com certeza tinha 2.000 propriedades de suínos. Hoje tem 50, 30, 100 que seja. Então, esse é o futuro que eu não quero, que uma ampliação de crédito seja concentração em menos produtores. E esse é o tema que nós temos que refletir. Então, acho que é um bom debate que a gente tem que fazer. Eu quero parabenizar o Lupião, porque você sugeriu essas audiências públicas, eu sugeri pessoas para incluir, para a gente fazer o mais amplo possível. Foi bem aceito essa ideia, é assim que nós temos que levar até o final, para que a gente possa, sobre esse tema, trabalhar de fato pela importância do que foi, que a gente não pode destruir. O substituísmo é tema importante, nós não podemos quebrar um sistema, nós temos que melhorar o sistema, sem concentrar. Esse é o grande significado. E para isso, acho que a gente vai continuar a participar aqui para fazer um bom debate junto com todas as entidades que estão no processo.